É uma condição que diminui a densidade óssea, é mais comum em mulheres do que em homens e geralmente atinge pessoas com mais de 45 anos. Você sabe o que é isso? É osteoporose. E nesse vídeo eu vou falar sobre isso. Eu sou Matheus Martinez, diretor de fisioterapia da Peça Endor. Assim como acontece em outros tecidos do nosso corpo, o osso se regenera. Ele passa por um processo de reciclagem. Existem células que reabsorvem o nosso osso e células que produzem osso novo. Isso acontece de forma cíclica no nosso corpo, de maneira equilibrada. A osteoporose acontece quando há um problema nesse ciclo e as células de absorção trabalham mais que as células de produção de osso. Com isso, o nosso osso fica menos denso, fica mais fraco, poroso e propenso a fraturas. Antes de eu explicar para você quais são as causas da osteoporose, eu queria pedir para você deixar um like caso você esteja gostando desse vídeo. As causas estão relacionadas essencialmente à idade e ao gênero. Quando a gente fica mais velho, a partir dos 35, 40 anos, é normal que o nosso corpo passe por um processo de degeneração. Ou seja, todas as nossas células degeneram, fazendo com que os tecidos fiquem mais fracos. Ossos, ligamentos, a nossa pele, e com o osso não é diferente. Então é normal que homens e mulheres tenham o osso mais fraco e estejam mais propensos a ter osteoporose. No entanto, na mulher isso é mais frequente. Isso acontece por conta da menopausa. Na menopausa, a mulher tem uma menor produção de estrogênio. O estrogênio é um hormônio presente tanto em homens quanto em mulheres, mas ele é muito mais presente nas mulheres. E na menopausa, o nível desse hormônio cai drasticamente e ele interfere muito na produção de osso. Por isso que as mulheres acima de 40 anos e na menopausa têm muito maior chance de ter osteoporose, por conta da idade e por conta dessa redução do nível de estrogênio. Além disso, existem algumas doenças que não estão relacionadas à idade e que podem causar osteoporose. Uma delas é a doença celíaca, aquelas pessoas que têm problema na absorção do glúten. Outra doença é o hipertiroidismo. É muito comum em pessoas que têm problema na tireoide e faz com que há um aumento da produção dos hormônios T3 e T4, que são hormônios que contribuem muito para o metabolismo ósseo. Outras doenças que não estão relacionadas ao sexo e à idade estão ligadas à osteoporose. Muitas delas estão ligadas ao cálcio. O cálcio é o mineral que forma o osso. Então aquelas células de formação óssea usam o cálcio que está no nosso sangue para formar osso. E quando tem pouco cálcio no sangue, essas células não têm com que trabalhar e não conseguem formar osso. A doença celíaca, por exemplo, que é aquela doença relacionada à intolerância ao glúten, causa uma inflamação no intestino que piora a absorção do cálcio. Existe também o hipertiroidismo, que altera os hormônios T3 e T4, que são hormônios da tireoide, fazendo com que há um problema na absorção do cálcio e também na formação do osso. Outras doenças, como por exemplo a síndrome de Cushing, que está ligado ao aumento do estresse e ao aumento do cortisol no corpo, também estão relacionadas a esse metabolismo do cálcio e da absorção de osso. Portanto, além da idade e do gênero, existem outras doenças e também o nível de cálcio no seu sangue que podem causar osteoporose. Um dos problemas da osteoporose é que você não tem sintomas evidentes. Então você não tem dor, fraqueza ou algo que indique que você está com ela. Portanto, se você passou dos 40 anos, especialmente se você é mulher, é muito importante você fazer um exame. O exame chama densitometria óssea. Você vai ao médico e ele vai pedir que você faça esse exame para ver quão denso está o seu osso. E aí você vai saber se você tem osteoporose ou não. Existem alguns sinais que a pessoa que tem osteoporose há muito tempo exibe. Por exemplo, problemas na coluna, a pessoa tende a ficar mais curvada, além de ter históricos de fratura. Muitas vezes, a pessoa só descobre que tem osteoporose porque ela quebra o osso de maneira muito fácil. Ou seja, quebra com traumas que não seriam suficientes para quebrar o osso de uma pessoa normal. Queda da própria altura, uma batida simples, tropeçou, apoiou a mão, quebrou o braço, são coisas que dão um indício que a pessoa tem um osso fraco e pode ter a osteoporose. A solução para o problema da osteoporose é atuar na causa. Então, se você tem um problema de cálcio no corpo, por exemplo, você tem que fazer uma reposição de cálcio. Se você tem alguma das doenças que eu falei, você tem que tratar essa doença. Se você tem só osteoporose porque é mulher, teve a menopausa, está com uma idade avançada, você tem que fazer atividade física. A atividade física com um pouco de impacto, por exemplo, uma caminhada, uma corrida leve, uma musculação, ela incentiva a formação do osso. É como se fosse um estímulo para as células do nosso corpo fazerem mais osso.
Com isso, o seu osso volta a ficar um pouco mais denso e você diminui a chance de ter fraturas. Se por um acaso você está com idade avançada, tem osteoporose ou conhece alguém que se encaixa nesse quadro e de repente tem dor nos pés, tornozelos e joelhos, que é muito comum com a idade e por conta disso não consegue praticar atividade física, que é tão fundamental para atuar nessa doença, uma alternativa interessante pode ser o uso de palmilha ortopédica. A palmilha ela alinha o esqueleto, distribui a pressão na sola do pé e melhora a qualidade de vida, tirando as dores, facilitando a prática do exercício. Se você quiser saber mais sobre isso, ou mesmo quiser fazer uma avaliação que é gratuita, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você clicar, agendar uma avaliação gratuita e poder resolver os problemas de dores e praticar atividade física. Bom, então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar você a entender o que é osteoporose e o que fazer caso você tenha. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like, se inscreve no canal para ficar por dentro de outras novidades e eu aguardo você na próxima.